Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, vamos abrir a Palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, capítulo 21. Segundo livro das Crônicas, capítulo 21. Lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, nesta passagem. Está escrito assim: descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve este irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém o reino deu a Jeorão, por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que ele havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Jeorão, se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele. De noite se levantou e feriu os edomitas que os cercavam e os capitães dos carros. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo, se rebelou também Libna contra Jeorão, porque este deixara o Senhor, Deus de seus pais. Também fez altos nos montes de Judá, e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria, e fez desgarrar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, e aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Eu queria pensar com vocês sobre o risco de viver e morrer sem deixar saudades. A Bíblia diz que tudo o que foi escrito para o nosso ensino e a nossa advertência. O sábio,
é aquele que aprende com os erros dos outros, para não percorrer o mesmo caminho, sinuoso, escorregadio, que conduz à tragédia e à perdição. Eu queria olhar para esse texto em 3 perspectivas nesta manhã. Primeiro, privilégios. Segundo, perigos. Terceiro, prejuízos. Você pode repetir essas 3 palavras comigo? Privilégios, perigos, prejuízos. Aqui estamos falando de um rei chamado Jeorão, filho de um dos maiores monarcas de Judá, o rei Josafá, um homem de Deus, um homem que teve experiências profundas com Deus, um homem que foi muito generoso até com seus filhos, até excessivamente generoso, dando aos seus filhos ouro, prata, até cidades fortificadas. Mas um homem que tem como primogênito um jovem que vai desastradamente arruinar sua vida, arruinar sua família, arruinar sua nação. E vai embora, sem deixar de si saudades. Que privilégios teve esse moço? Primeiramente, veja comigo os versos 1 e 2, o privilégio de ter um pai piedoso. É muito curioso isso, irmãos, como um homem como Josafá, um homem de Deus, um homem probo, um homem piedoso, um homem honrado, um homem que deixou seu legado, ter um filho tão desastrado quanto este. Às vezes a gente fica perplexo ao ver isso na Bíblia, de homens piedosos terem filhos maus, e de homens maus, como Acais, ter um filho como Ezequias, um homem piedoso. Ter um pai piedoso é uma grande bênção, é um grande privilégio. Ter exemplo dentro de casa, ter modelo, ter paradigma, ter para quem olhar. Esse moço teve esse privilégio, mas esse moço teve um segundo privilégio. Ele herdou o reino, versículos 3 e 5, aos 32 anos de idade. Um reino pujante, rico, opulento, tinha tudo para fazer um trabalho melhor que seu pai, porque já tinha por trás dele todo o trabalho que seu pai já havia realizado, podia deslanchar, podia crescer, podia tornar-se maior que o pai. Ele recebe privilégios extraordinários, porque o texto nos informa, no versículo 5, porém o reino deu a Jeorão por ser o primogênito, ele era o herdeiro deste grande legado, deste grande reino, deste grande privilégio. É muito triste quando alguém, tendo privilégios nas mãos, os desperdiça, tendo oportunidades, as joga fora, tendo a bênção de crescer num lar estruturado, joga todo esse legado no lixo. É triste quando alguém, tendo oportunidade de continuar o legado da família e ser uma grande bênção para a sociedade, despreza tudo isso e joga tudo isso fora. Foi isso que aconteceu com esse jovem rei Jeorão. Mas aqui vem os perigos que ele enfrenta e por que os enfrenta. A vida, irmãos, é feita de decisões. Se tomarmos decisões certas, caminharemos por estradas planas. Se tomarmos decisões erradas, vamos sofrer as consequências. E vamos ver quais foram as decisões erradas que esse moço tomou. Em primeiro lugar, confira comigo no versículo 6. Ele errou no casamento. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha de Acabe era sua mulher. E fez o que era mal perante o Senhor. Quando você vai para a história dos reis de Israel, você vai notar que Acabe foi o pior rei de Israel. Acabe casou-se com a pior mulher do mundo, Jezabel. Era feiticeira, era assassina,
era mandona. Agora, você já imaginou ser genro da Jezabel? Que fria que ele entrou, que tragédia que foi isso. Não é só o fato de ele ser genro da Jezabel e do Acabe, não. Ele copia a história de Jezabel e de Acabe. Ele imita os erros dessa família. Aqui está um alerta para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Aqui está um alerta para os pais que têm filhos na época de casamento. É necessário pensar sobre isso. Porque quando você casa com alguém, você não casa só com essa pessoa, você casa com a família. Isso pode não só trazer um problema para a pessoa, mas trazer um problema para toda a conjuntura familiar. E foi exatamente o problema desse moço, que tendo tantas moças em Israel, vai contrair matrimônio exatamente com a pior família do reino do norte, do reino de Israel, e que vai ser certamente a causa da tragédia da sua vida, da sua família e da sua nação. Mas há um segundo erro, uma segunda decisão errada desse moço. Olha comigo o versículo 4, por gentileza. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Olha o verso 13, a carta que Elias mandou para ele. Mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Bom, aqui tem por trás uma cultura. Qual é a cultura? A cultura do Oriente Médio é que quando um rei assumia o poder, via de regra, ele eliminava os membros da dinastia anterior. Bom, esse moço, não tendo os membros da dinastia anterior para eliminar, ele elimina aquele que ele acha que pode ser os seus concorrentes. Qualquer tropeço dele, qualquer erro dele, pode ascender ao poder um irmão dele. Já que ele era casado com a filha de Acabe e Jezabel, poderia também, por influência política, alguém lá do reino do norte, diante de um tropeço dele, assumir o trono. Então o que ele vai fazer? Ele vai tirar do caminho qualquer pessoa que na cabeça dele pode ser um risco para o governo dele. É alguém que é egoísta, é alguém que não vê senão a si mesmo, é alguém que está disposto a passar como um trator por cima de todas as pessoas que ele acha que pode ser um problema para ele. E esse homem então age com truculência, como um sanguinário, como um ditador perverso, como um homem que não respeita a família, que não respeita a dignidade da vida, que está disposto a derramar sangue desde que ele permaneça no poder. É uma tragédia um casamento errado, mas é uma tragédia maior ainda, quando você olha para a família sem amor, sem respeito, você atenta contra a própria família para prevalecer. É alguém que quer construir o seu sucesso sobre os escombros dos outros, ainda que esses outros sejam membros da própria família. Mas há uma terceira decisão errada na vida desse moço. Veja comigo, a decisão errada agora não só quanto ao casamento, não só quanto à família, mas uma decisão errada quanto a Deus. Confira aí comigo os versos 11 a 13. Vejam vocês que ele está recebendo uma carta do profeta Elias. Está escrito: também fez altos nos montes de Judá, seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria. Preste atenção à palavra seduzir, porque quando você lê a história da Jezabel e do Acabe, eles impuseram a idolatria lá no reino do norte à força da baioneta e da espada, matando os profetas de Deus e impondo a idolatria à força, a falsa religião à força. Olha aí a misturança entre governança e religião, entre política e religião, quando o Estado quer impor uma religião e impor a força. Aqui o texto diz que ele impõe por sedução, ele induziu, ele seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria.
E diz o texto, e fez desgarrar a Judá. Ou seja, o pai deixou o povo servindo a Deus, e ele vai seduzir esse povo para desgarrar os seus súditos, desgarrar os membros da sua nação, os habitantes da sua nação, para servir a outros deuses. Versículo 12. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrita: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai: porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá, e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe. O que está acontecendo? Ele casou-se com a filha de Acabe, com a filha de Jezabel, e ele importa a religião idólatra da família da esposa dele, e impõe e implanta essa mesma religião idólatra aqui em Judá, que servia ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, aqui tem um alerta, porque quando o homem abandona Deus para patrocinar a falsa religião, ele está arruinando o futuro dessa nação, está atraindo maldição para a sua nação, ele está atraindo problemas gravíssimos para o futuro dessa nação. E a mão de Deus trouxe juízo sobre ele, sobre a família dele e sobre toda a nação, em virtude da decisão de querer impor uma religião falsa na sua nação. Mas notem mais, ele vai se tornar um transtorno agora, decisão errada, não só contra com respeito ao casamento, à família, a Deus, mas ao próprio povo dele. Confira comigo os versos 13 e 14. Você pode ler comigo esses dois versos? Vamos juntos? Mas andastes nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá, e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as suas possessões. Então veja que o problema vem para a família dele, para a nação dele e também para a economia da nação. Juízo de Deus. Quando um governante não entende o seu papel e quer transpor a linha do seu governo para impor uma falsa religião, ele traz problema para ele, para a família dele, para a nação e para a economia de todo o povo. Agora vamos ver, terceiro ponto. Primeiro, privilégios. Segundo, perigos. Terceiro, prejuízos. Qual o primeiro prejuízo que esse rei sofre? Ele perdeu a saúde. Você pode ler o versículo 15 comigo, vamos juntos? Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Quem é o protagonista dessa enfermidade? Quem traz essa enfermidade? Deus. Não é verdade que toda enfermidade vem do diabo, não. Essa veio de Deus. Essa veio como juízo. Grande enfermidade, incurável enfermidade, dolorosa enfermidade, progressiva enfermidade, até levar à morte. Por quê? Por desobediência a Deus. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele ceifará. Segundo, ele não perdeu apenas a saúde, ele perdeu o reino. Veja comigo, por favor, o versículo 16 e 17. Pode ler comigo juntos, vamos lá? Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios, que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele, e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhes deixaram filho algum, senão Joacás, o mais moço deles. O que Deus está fazendo? Não só tirando a saúde dele, mas tirando das mãos dele o próprio reino. Quem suscita os inimigos? É o diabo? Não, é Deus.
Quem traz os filisteus e os arábios para atacar Judá é Deus. Quem abre as portas da casa real para que os tesouros sejam levados é Deus. Quem entrega nas mãos dos inimigos as riquezas da nação é Deus. Quem torna os filhos cativos é Deus. É Deus quem está exercendo aqui o processo disciplinar esse rei. Mas há uma coisa, amados irmãos, muito interessante, que nós podemos observar, e a misericórdia de Deus. Olha o versículo 7 comigo. Porque Deus poderia varrer do mapa, e aqui terminar a dinastia de Davi, porque esse camarada vem da dinastia de Davi, é reino de Judá. Mas veja o que está escrito no versículo 7, você pode ler o 7 comigo, vamos juntos? Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. O que está acontecendo? O Messias vinha da linhagem de Davi. No reino do norte, que começa no ano 931 a.C., com a morte de Salomão, até 722, quando a Síria leva esse reino do norte cativo, tivemos 19 reis, em 8 dinastias diferentes. Mas o reino do sul, o reino de Judá, nós tivemos uma única dinastia. Qual é a dinastia? A dinastia de Davi. Por quê? Porque o Messias deveria vir da descendência de Davi, como filho de Davi. Mesmo com os erros, e está lá em 2 Samuel capítulo 7, com os erros que porventura viesse a acontecer, Deus disciplinaria, Deus traria a vara da disciplina, mas Deus não anularia o quê? A sua aliança com Davi, porque a promessa tem que se cumprir, o Messias há de vir, e o Messias vem da descendência de Davi. Mesmo com as loucuras de Joacás, Deus mantém-se fiel à sua aliança, à sua promessa, e não destrói o reino de Judá, para que a sua palavra se cumpra. Bendito seja Deus. Mas vejam vocês, meus amados irmãos, que esse homem vai ter um grande prejuízo de perder o que mesmo? Também a sua família. Ele perde a saúde, ele perde o reino, ele perde a família. Olha o verso 17 comigo, leia comigo o verso 17, vamos juntos. Estes subiram a Judá, deram contra ele, e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos, e as suas mulheres, de modo que não nos deixaram filho algum, senão Joacás, o mais moço deles. Isso porque a promessa tem que permanecer nessa dinastia. Mas ele perde a família, ele perde a família. De todos os bens que um homem tem na vida, a família é o seu tesouro melhor e mais precioso. Esse homem mata os seus irmãos, e agora a sua família que ele gerou é destruída. Ele semeou, ele colheu. Mas mais do que isso, em quarto lugar, esse homem perde a própria vida. Versos 18 e 19 está escrito assim: depois de tudo isso o quê? De perder o reino, de perder a saúde, de perder a família, de perder os bens, depois de tudo isso, é tempestade sobre tempestade, é abismo chamando outro abismo. Depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável. Quem é que feriu? O Senhor. Olha o verso 19, e aumentando esta dia após dia, durante quanto tempo? 2 anos. Já pensou o que é isso? Hoje está ruim, amanhã está pior um pouco, depois de amanhã não tem alívio não, vai piorar mais um bocadinho, num processo de mais de 700 dias, todo dia um pouco pior, todo dia um pouco pior, todo dia um pouco pior, todo dia um pouco mais de sofrimento, todo dia um pouco mais de sofrimento, até que termina no versículo 19 dizendo assim: e morreu com terríveis agonias. Decisões erradas, consequências desastrosas.
Lição para nós: de Deus não se zomba. O que o homem semear, se ele ceifará. Mas deixa eu terminar. Este homem perdeu a saúde, este homem perdeu o reino, este homem perdeu a família, este homem perdeu os bens, este homem perdeu a vida, mas finalmente, este homem perdeu o prestígio. Há muitas pessoas, irmãos, que passam pela vida e sofrem muito. Homens de Deus sofrem muito. A Bíblia fala lá dos profetas. Isaías foi cerrado ao meio. Jeremias foi jogado num buraco para morrer. Mas esses homens deixaram um legado. E a vida deles nos inspira. E quando olhamos a biografia deles, nós somos estimulados a andar com Deus. Mas olha o que esse homem perdeu. Versículo de número 20. Leia comigo o verso 20, por favor. Vamos juntos. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades, até aqui. É a única pessoa na história da Bíblia que tem esse registro. Não teve choro no seu funeral. Não teve tristeza no seu funeral. Teve alívio. Alívio. Nós diríamos hoje assim, já foi tarde. Morreu sem deixar de si saudades. A pergunta que eu quero fazer a você hoje é esta: e você, o que está fazendo da sua vida? Diante de tantos privilégios, de ser criado à imagem e semelhança de Deus, de ser amado por Deus, de ter uma casa, ter uma família, ter sustento, ter liberdade, ter uma igreja, ser filho de Deus, servo do Altíssimo. O que você está fazendo da sua vida? Quais são suas escolhas? Você tem honrado sua vida no sentido de recebê-la como um presente de Deus? Você tem honrado sua família? Você tem honrado seu casamento? Você tem honrado seus irmãos? Você tem honrado o que Deus colocou nas suas mãos para administrar? Quando eu olho para Jeorão, eu fico desesperado. Falei, meu Deus, que tragédia. Mas há um outro rei para quem eu posso olhar hoje. Este rei é Jesus. Este Jesus é o primogênito também de toda a criação de Deus. Ele é o primeiro, é o causador, é o criador de todas as coisas. Ele é o amado do Pai. Ele é o Rei dos Reis. Ele não veio para tirar a vida, ele veio para dar a vida, a sua própria vida. Ele não veio para matar, como Jeorão, ele veio para que você e eu pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ele não veio para casar-se com a iniquidade, ele veio para desposar a igreja como sua noiva. Ele não veio para ser vencido pelos inimigos, ele veio para triunfar sobre eles e colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e estabelecer um reino de justiça e de graça. Ele não veio para trazer doença, ele não veio para trazer sofrimento, ele veio para trazer vida, ele veio para trazer vida eterna. Ele não veio para afastar você de Deus, ele veio para reconciliar você com Deus. Ele não veio para ser uma vergonha para o povo, mas ele veio para dar salvação ao seu povo. Ele não veio para sucumbir à morte, mas ele veio para matar a morte e oferecer a você a imortalidade e a vida eterna. Não olhe para Jeorão, olhe para Jesus, e você terá razão para viver agora e depois deixar um abençoado legado para gerações pósteras. Que Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade,
com Hernandes Dias Lopes. Você já estudou cuidadosamente o livro de Provérbios? Provérbios é um dos livros sapienciais da Bíblia, ou seja, um livro de sabedoria, de conselhos práticos. Na sua maioria, os provérbios aqui contidos nesse livro foram escritos por Salomão. E tem dicas muito importantes para termos uma vida melhor. E eu estava dando uma garimpada aqui no livro e encontrei 13 vezes a palavra melhor, começando um verso, mostrando para nós quais são essas chaves para uma vida melhor. E eu quero então convidar você para fazermos um passeio, ainda que breve, pelo livro de Provérbios, encontrando respostas para uma vida melhor. Acho que todos nós queremos ter uma vida melhor. Mas como? De que maneira? Onde está essa vida? Que pista seguir? Que caminho percorrer? O que evitar? O que fazer? O que não fazer? Com quem andar? Com quem não andar? Então vamos dar uma olhadinha? Você quer ter uma vida melhor? Vamos ao primeiro conselho. Capítulo 8, verso 19. Melhor é o meu fruto do que o ouro depurado ou refinado. E o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Do que ele está falando? Ele está falando do homem que produz, do homem que produz renda, do homem que trabalha, do homem que vê a prosperidade como fruto do seu trabalho, e daquele homem tem muito ouro, muita prata, mas veio para a mão dele sem qualquer esforço, sem qualquer trabalho, ou às vezes veio até de maneira errada, pecaminosa, ilícita, desonesta.
É melhor você ter pouco rendimento, mas você pode dizer, isso aqui é fruto do suor do meu rosto, do meu trabalho honrado e da bênção de Deus sobre a minha vida. Quantas pessoas que granjeiam fortunas, muito ouro, muita prata escolhida, mas não tem paz. Aquilo não faz sentido, aquilo não preenche o vazio, aquilo não dá significado à vida, aquilo não traz nem felicidade, nem segurança para ele. Segundo conselho, capítulo 12, verso 9. Olha aí comigo que interessante. 12, 9. Está escrito assim: melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho, do que o vanglorioso que tem falta de pão. Aqui, ele está dando um conceito tão interessante. Melhor é você ficar no seu lugar, sem querer fazer farol, sem querer rasgar seda para si mesmo, sem querer colocar-se no pedestal. Tem muita gente que faz tanta propaganda, se apresenta como se fosse a pessoa mais rica, mais bela, mais culta, mais isso, mais aquilo, e falta até o básico para elas. Vivem de fake news, orgulho, soberba, arrogância, altivez de espírito. O texto está nos mostrando que melhor é o que se estima em pouco. Seja humilde. Humilde. Não queira ocupar os primeiros lugares. Não busque holofotes. Não sejam os seus lábios que vão honrar você. Isso não fica bem. Isso não é bonito. A vaidade, a soberba é uma coisa reprovável. Agora, a humildade é o portal da honra. É por isso que Jesus começa as bem-aventuranças assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, cuidado com a vaidade, cuidado com a soberba, cuidado com a arrogância, cuidado de fazer propaganda daquilo que você não é e nem tem. Seja humilde. A humildade é o portal da honra para todas as pessoas. Terceiro conselho, capítulo 15, verso 16. Olha aí, confira comigo. 15, 16 diz assim: melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Olha aí, pouco com o temor do Senhor. As pessoas mais felizes não são aquelas que mais têm. A história do Brasil é uma história muito carimbada por corrupção, por riquezas mal adquiridas, por gente que se enriquece de maneira ilícita, imoral, ilegal, surrupiando o erário, roubando, tirando o que é do outro, aproveitando o que é do outro, gente que resolve a vida financeira numa canetada, numa negociata, num acordo, numa emenda parlamentar, num negócio de uma empresa onde favores correm solto nos porões das negociações. Mas, veja o que ele vai dizer aqui, 15 a 16, melhor é o pouco, havendo temor do Senhor. Você vai dormir, botar a cabeça no travesseiro, vai ter paz para dormir. Que adianta o cara estar lá com tanto dinheiro no banco, tanto dinheiro nos paraísos fiscais, tanto dinheiro em barras de ouro, tanto dinheiro em imóveis, tanto dinheiro em fazendas, tanto dinheiro aqui, tanto dinheiro ali, e não ter paz para dormir, e não poder andar de cabeça erguida na rua. É melhor ter pouco, com temor do Senhor. Vamos ao quarto princípio. 15, 17 de Provérbios. Está escrito assim: melhor é um prato de hortaliça onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Aqui está falando de relacionamento. O que é melhor? Uma família onde não tem carne, não tem banquete, não tem fartura, tem um prato de hortaliça, mais barato, mais simples, mas tem amor. Aí você tem uma mesa chique, bonita, com prataria, com porcelanas, com copos de cristais e com as comidas mais caras, mas ninguém se ama, ninguém se respeita. Nos bastidores, o que se trama é a destruição uns dos outros.
E Salomão era um cara rico, a mesa dele era farta, e ele está compartilhando com a gente o seguinte: olha, é melhor você estar na sua família comendo uma verdura, comendo um prato mais simples e mais barato possível, mas há amor, a comunhão, a amizade, a respeito, a doçura no trato, do que você viver cercado de tantos luxos, mas com ódio, com rancor, com espírito de vingança, um puxando para cá, outro puxando para lá, um querendo destruir o outro, outro querendo minar o alheio. Não, é melhor você ser uma pessoa pobre, mas honrada. Ter uma mesa pobre, mas regada de amor. Porque você pode ter os banquetes mais caros, mas sem amor, isso tem gosto amargo, isso não traz felicidade. Vamos ao quinto princípio, capítulo 16, versículo 8. Olha o que ele vai dizer para nós. O melhor, hein? Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com justiça. Se você perceber, está entrando nessa questão de bens mal adquiridos. Ô, gente, a história do Brasil é uma história triste nesse sentido. Eu já li, eu recomendo a leitura das duas trilogias de Laurentino Gomes, 1808, 1822, 1889, Escravidão 1, 2 e 3. E você vai ver que a história do Brasil, desde a sua colonização, passando pelo Brasil Colônia, pelo Brasil Império, pelo Brasil República, pelo Brasil Contemporâneo, a história da corrupção é uma coisa que está enraizada na nossa cultura. Enraizada. Até hoje. Mas o que é que o texto diz para nós? 16, 8. Melhor é o pouco, havendo justiça. Dormindo com a consciência tranquila, sem passar a perna nos outros, sem usar de expedientes escusos, ilícitos, ilegais, imorais para se enriquecer. É melhor isto que grandes rendimentos com injustiça. Não adianta você ter muito dinheiro, mas o dinheiro que está na sua casa não é dinheiro limpo. As paredes da sua casa foram construídas com sangue. Isso não resolve. É melhor ser pobre e andar de cabeça erguida. É isso que Salomão está dizendo. Vamos ao sexto princípio, 16, 19. Ele diz assim, preste atenção. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Conhece gente soberba? Arrogante, peito estufado, nariz empinado, rei na barriga. É melhor você ser humilde entre os humildes. Tem gente que gosta de pose, gosta de performance, gosta de estrelismo, gosta de ser reconhecido, sair nas mídias sociais ou nas colunas sociais. Salomão diz que você quer ser feliz? Você quer o melhor? Seja um humilde entre os humildes. Do que dividir despojos com os soberbos, com os arrogantes, com os que rasgam a cara em ruidosas gargalhadas nos banquetes da vida, mas não tem amizade verdadeira, não tem amor genuíno, tem interesse. Interesse. E não amizade verdadeira. Vamos lá. Mais um princípio. Sétimo princípio. Olha aí comigo, 16:32. Está escrito o seguinte: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina seu espírito do que o que toma uma cidade. Veja você, longânimo significa alguém que tem ânimo longo, paciente. É aquela pessoa que tem longanimidade, que não é explosiva, que não é estupim-curto, que não é destemperada emocionalmente, que não é criadora de caso, de confusão, onde chega transtorna o ambiente, onde chega pronta briga, onde chega as pessoas são colocadas umas contra as outras, ela cria inimizade entre as pessoas. O texto está dizendo, melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Herói de guerra, ele bate, ele prende, ele mata, ele fere, ele conquista, ele domina, mas ele não domina ele mesmo. Ele não controla ele mesmo. Ele não tem domínio próprio. Mas o longânimo, ele tem
o controle das suas ações, das suas palavras, das suas reações. Ele é mais herói do que o herói de guerra. Ele é mais importante do que aquele que conquista uma cidade, porque ele conquista, controla, domina a cidadela da sua própria alma. Vamos ao 8º princípio, 17:1. Está escrito assim: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que casa farta de carnes e contendas. Nós já vimos esse princípio. Note que Salomão, e é só você ler 1 Reis, de 1 a 10, e você vai ver que pompa tinha o palácio dele. Milhares de pessoas, todos os dias, se assentavam na mesa dele. As províncias do reino dele, cada província tinha que sustentar a mesa real por um mês, e assim, em rodízio, todas as províncias trabalhavam para sustentar o luxo, o fausto do rei. E certamente Salomão viu nesses anos todos que não basta luxo, não basta fartura, não basta requinte, se não há nessa mesa amor, simplicidade, amizade, respeito, afeto. Hoje você vê tantos banquetes, hoje você vê tantas festas, hoje você vê tanta gente gastando 20, 30 mil reais numa garrafa de vinho, enquanto o próximo está morrendo de fome à sua beira e ele não faz nada. Quantos discursos de políticos populistas que dizem amar o povo e vivem nababescamente, no luxo, esbanjando a riqueza, paga pelo sofrido imposto do trabalhador. E o texto está nos mostrando aqui, melhor é o bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. O que adianta você ter luxo e não ter paz na sua casa? O que adianta você dar muito dinheiro para os seus filhos e eles não são amigos? O que adianta você deixar fortunas e mais fortunas para os seus herdeiros e eles não se entendem? É disso que Salomão está tratando. Mas vamos ao 9º princípio. 17:12, olha aí comigo. Melhor é encontrar-se com uma ursa roubada dos filhos do que o insensato na sua estultícia. Uma ursa roubada dos filhos é valente, é mais braba do que vaca braba, quando pare. Agora, você enfrentar um insensato na sua estultícia é mais perigoso. O insensato já é um problema, na estultícia dele é um problema potencializado. Então fuja do insensato. Fuja. Você vai medir forças com o insensato? Você vai discutir com o insensato? Você vai entrar numa guerra de palavras com o insensato? Você vai entrar num embate nas mídias sociais com o insensato? Você vai entrar numa batalha que só vai trazer tragédias, prejuízos para você, para sua família, para os seus amigos, para a sociedade, discutir com o insensato? Não entre nessa contenda. Todos vão perder. Você quer viver melhor? Fuja disso. Mas, olha comigo aí o 19:1. Vamos ao 19:1. O que está escrito? Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Eu chamo a sua atenção para a ênfase que Salomão está dando na questão da riqueza e da pobreza, quando ele diz o seguinte: riqueza é uma bênção. Ele pediu para Deus sabedoria, e Deus deu sabedoria e riqueza. Riquezas e glórias vêm de ti. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Agora, a riqueza sem sabedoria é uma tragédia. Há muitos ricos tolos. Há muitos ricos que não têm discernimento e sabedoria para viver uma vida de qualidade, nem proporcionar uma vida melhor para as pessoas que estão à sua volta. Então, é desse assunto que ele está tratando aqui no versículo 12. No versículo 19,
no capítulo 19. Então preste atenção nisso. Melhor é o pobre que anda na sua integridade, porque não é virtude ser pobre, não há pecado ser rico. Tem pobre que anda sem integridade. Tem pobre que vive uma vida miseravelmente mergulhada no pecado, nas mazelas deste mundo. Agora é possível ser pobre e íntegro. E é melhor ser pobre e íntegro do que o perverso de lábios e tolo. O cara fala, desanda a boca para blasfemar contra Deus, contra o próximo. É tolo. Abra a boca, é tolice. É tolice. Abraham Lincoln disse que é melhor você se calar e deixar as pessoas em dúvidas acerca da sua tolice, do que falar e acabar com a dúvida. Porque quando o tolo abre a boca, só despeja a tolice. Sabe por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Vamos ao outro princípio. 21:19. Olha aí comigo. 21:19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Ô, gente, o deserto não é um lugar bom de morar. Você não tem vila, você não tem cidade, você não tem provisão, você não tem água, você não tem colheita, você não tem celeiro. O deserto é um lugar quente demais de dia, gelado demais de noite, há perigos de feras, há perigos de tempo hostil. Então o deserto é um lugar que você não quer lá, é de passagem, não é para morar. Mas ele está dizendo que é melhor você morar num deserto, numa terra deserta, que com uma mulher rixosa. Sabe o que é a mulher rixosa? Ela apronta confusão todo dia. Ela arruma briga todo dia. Ela discute todo dia. Ela está insatisfeita todo dia. Ela não se conforma com nada. Ela não está bem com nada. Ela não está satisfeita com nada. Ela sempre vai criar uma rixa. Por quê? Porque ela está iracunda. O problema dela não é o marido, o problema dela não é a família, o problema dela não é o vizinho, o problema dela é ela mesma. Ela está irada. E ela despeja essa ira dela em quem está perto dela. Salomão está dizendo, é melhor você morar sozinho num deserto, com todas as agruras do tempo, do que com a mulher rixosa e iracunda. Então é hora da gente ficar perguntando assim, isso, e eu sou uma pessoa iracunda? Eu sou uma pessoa rixosa? Está na hora de parar com isso. Vamos ao outro ponto. É o 12º. Aliás, é o 10º. Nós estamos no 21:19. Agora nós vamos para o 27:19. 27:5. Olha aí comigo, por favor. Esse é o penúltimo que nós vamos examinar. Dos 13 vezes que aparece a palavra melhor, começando um versículo. 27:5. Olha o que está escrito. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Olha que lição magnífica. O amigo é aquele que confronta você em particular e defende você em público. A repreensão franca é de alguém que ama você. O bajulador, ele vai elogiar você na frente, vai apunhalar você nas costas. É isso que ele está dizendo aqui, versículo 5. Ó. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Tem gente que diz que ama, mas não ama nada. É só discurso, é só verborragia. Agora, quando você ama, você confronta. Porque o confronto é um ato de amor responsável. Admoestação, exortação. Para que a pessoa corrija a rota, para que a pessoa acerte o caminho, para que a pessoa não entre pelos atalhos escorregadios da vida. Então, se alguém vier repreender você, corrigir você, advertir você, exortar você, não rejeite não. Isso é demonstração de amor, de cuidado por você. Finalmente, 13º lugar. Como viver uma vida melhor. Capítulo 28, versículo 6. Está escrito assim. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. O que você quer? Se você botasse na mão aqui 2 pratos na balança, olha, você pode ser rico e perverso, ou você pode ser pobre e íntegro.
qual das duas opções você escolheria? Salomão foi o cara mais rico do seu tempo. Está dizendo assim, é melhor ser pobre e íntegro do que ser muito rico e perverso. Até porque a vida não termina na sepultura. Lá em Lucas 16 fala de um homem muito rico que vivia regaladamente nos seus banquetes, com vestes caras, com comidas caras. E à porta dele havia um mendigo chamado Lázaro, querendo alimentar-se das alfarrobas ou das migalhas que caíam da mesa. Ele era cheio de feridas e os cães leprentos iam lamber-lhe as feridas. Diz a Bíblia que o Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e que o rico também morreu e foi sepultado, e no inferno, estando em tormentos, clamou por uma gota d'água, e até isso lhe foi negado. Então preste atenção aqui, melhor é a repreensão franca, não, é o 28:6, preste atenção aqui, melhor é o pobre que anda na sua integridade, do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Riqueza não traz nem segurança nem felicidade. A flecha da morte chega no apartamento mais alto, na mansão mais segura, no carro mais blindado. Então, prefira ser uma pessoa pobre, mas íntegra. A maior riqueza que você tem é o seu bom nome. Melhor é o bom nome do que riquezas. Que você possa observar esses princípios, esses conselhos, essas dicas, essas balizas de como ter uma vida melhor. O mundo está desprezando esses valores aqui. Escarnece desses valores. As pessoas vendem a alma para o diabo para ganhar dinheiro, para ficar rico, para ter poder, para explorar. Mas o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E eu espero que estas breves reflexões possam ter ajudado a você a fazer escolhas certas e a buscar o caminho de uma vida melhor. Deus abençoe sua vida. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Que privilégio poder partilhar com você, neste momento, o programa Verdade e Vida, trazendo uma mensagem ao seu coração. Tenha fé e não medo. Eu quero basear esta mensagem no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos, capítulo 4, versos 38 a 40. Vamos ouvir a leitura deste texto. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Eu quero dizer a você que as tempestades existem e elas são inevitáveis, elas são imprevisíveis, elas são inadministráveis e elas são pedagógicas. Nós não vivemos blindados numa estufa. A nossa vida não se desenrola num parque de diversões, num jardim grinaldado de flores. Pisamos desertos tórridos, atravessamos vales escuros, navegamos por mares revoltos e enfrentamos turbulências na nossa jornada. O texto que nós lemos retrata um episódio na vida dos discípulos de Jesus.
Jesus tinha acabado de ensinar as parábolas do reino, às margens do mar da Galileia, e então ele entra no barco com os seus discípulos e dá uma ordem para eles: passemos para outra margem. E ele, cansado que estava, porque era perfeitamente homem, pegou o travesseiro, foi lá para trás no barco, na popa do barco, deitou e dormiu. Enquanto navegavam, eles são colhidos por uma borrasca, por uma tempestade. Os ventos fuzilavam com fúria o barco frágil e ele rodopiava dentro do mar. E os discípulos tentaram resolver o problema, mas não conseguiram. Então eles recorrem a Jesus com a pergunta em tom de censura: Mestre, não te importa que pereçamos? Na cabeça deles não estava bem resolvido isso, porque Jesus tinha dado uma ordem: passemos para outra margem. Para eles estaria tudo bem, tudo seguro, porque estavam debaixo de obediência. Eles estavam na rota da obediência a uma ordem expressa de Jesus. Então eles entram em crise, numa espécie de confusão mental. Por isso recorrem a Jesus, dizendo: o senhor não vai fazer nada? O senhor não está vendo o risco? O senhor não está vendo o perigo? O senhor não está vendo a morte mostrando para nós a sua carranca? E diz a Escritura que Jesus se levanta, repreende o vento, repreende o mar, diz: acalma, sossega. Como se o mar e o vento fossem uma fera selvagem que precisa receber a ordem peremptória do domador. E o mar tem ouvidos e o vento escuta a voz do Criador e se encolhe e faz-se grande bonança. Então, diz a Bíblia, que Jesus agora é que pergunta aos discípulos assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Em outras palavras, por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? E eu pergunto: se você estivesse lá, na mesma circunstância, você estaria com medo? De noite, um barco frágil, o vento fuzilando, as ondas encrespando, o barco rodopiando, a morte mostrando a carranca, você estaria com medo se estivesse lá. Mas Jesus dá uma ordem clara: por que vocês estão assim com medo? Ou faz uma pergunta clara: por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Eu gostaria de ajudar você, dizendo por que aqueles discípulos deviam ter fé e não medo. E vou lhes dar 4 motivos, com recurso mnemônico, ou seja, todos começando com a letra P para facilitar a sua memorização, por que eles deviam ter fé e não medo. Em primeiro lugar, eles deviam ter fé e não medo por causa da palavra de Jesus. Veja você a promessa de Jesus para eles: passemos para outra margem. Se Jesus dissera para eles: passemos para outra margem, essa era a promessa dele, qual era o destino deles? A outra margem. Às vezes nós ficamos com medo porque nós duvidamos que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Me permita dizer isso: promessa de Deus e realidade são a mesma coisa, porque nenhuma das promessas de Deus cai por terra. Em todas as suas promessas nós temos o sim e o amém. Se você crer, você verá a glória de Deus. As promessas dele não podem falhar, porque quem fez a promessa não é homem para mentir. Então você pode ter fé e não medo. Segundo lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus. Jesus estava dentro daquele barco. Jesus é o Criador do céu, da terra, do mar, do vento, do universo, enfim.
Ora, a criatura não é maior do que o Criador. A criatura não pode desafiar o Criador. Se Jesus estava dentro daquele barco, aquele barco não podia naufragar. É importante entender que Jesus prometeu a você e a mim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não diz estarei, ele diz eu estou convosco. O que leva você a vencer o medo e a nutrir a fé não é a ausência de perigo, não, é a presença de Jesus. É o Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Esta é a presença que traz serenidade, descanso, confiança, fé. Terceiro lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz de Jesus. Jesus estava dormindo naquele barco. E a pergunta é, ele sabia que a tempestade viria? É claro que sabia. E se sabia, por que dormiu? Ele dormiu porque sabia que tudo estava sob controle. Paz não é ausência de tempestade. Paz é a confiança, a segurança, a certeza de que apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não do seu, não do meu controle, mas do controle de Jesus. Jesus não é pego de surpresa. Jesus não fica em apuros. Jesus não está lá no céu esfregando as mãos acerca desta pandemia. Ele controla o universo, ele dirige as nações, ele tem as rédeas da história em suas mãos. Nenhuma folha no outono cai sem que ele saiba. Ele conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, cada célula do seu corpo. Ele conhece o seu passado e o seu futuro e o seu agora. Ele sabe o seu nome, ele sabe as suas lutas, ele sabe as suas dores. Então você não precisa ter medo. Você precisa ter fé. Você pode ter paz, descanso, serenidade. O vento pode estar fuzilando lá fora, o seu barco pode estar rodopiando no mar da vida, mas Jesus continua no controle. No controle. Mas em quarto lugar, eles deviam ter fé e não medo, primeiro por causa da promessa, segundo por causa da presença, terceiro por causa da paz, quarto por causa do poder de Jesus. É curioso que Marcos reúne ao redor desta passagem outros episódios que destacam o poder de Jesus. Aqui, Jesus tem poder sobre as leis da natureza. Ele dá uma ordem ao mar e ele se acalma, ele dá uma ordem ao vento e ele sossega, Deus dá uma ordem ao sol e ele para, Deus dá uma ordem às estrelas e elas aparecem, Deus dá uma ordem a um grande peixe, ele engole o profeta Jonas, Deus dá uma ordem a uma mula e ela profetiza. Toda a natureza escuta o Criador e obedece ao Criador. Ele tem poder sobre a natureza. Mas agora, eles desembarcam do lado oriental do lago de Genezaré, do Mar da Galileia, numa região gentílica, na região chamada Decápolis, das 10 cidades gentílicas. E lá tem um cemitério. Lá é um despenhadeiro. Está de noite, depois de uma tempestade. E tudo que você não espera ver num cemitério de noite é alguém vivo. E lá tinha um homem, nu, violento, ferindo-se com pedras, gritando de noite e de dia, possuído por 6.000 demônios, uma legião. Uma legião é uma corporação romana de 6.000 soldados. Aliás, a mais temida corporação romana, onde passava uma legião, tudo era destruído. Tem dentro de um único homem 6.000 demônios.
Jesus vai de noite para lá, para libertar este homem, para curar este homem, para salvar este homem, para mostrar que ele tem poder sobre a natureza e poder sobre os demônios. Quando Jesus desembarca do outro lado, em Cafarnaum tem uma multidão esperando, e chega um pai aflito, cuja filha única de 12 anos está à morte, o chefe da sinagoga, o Jairo, e pede a Jesus para ir com ele à sua casa para curar a sua filha, e Jesus está indo com Jairo, quando uma mulher hemorrágica, 12 anos, lidando com a doença crônica. A medicina tinha desistido do seu caso, ela tinha gastado tudo com os médicos e nada conseguira. Ela pensou, se eu botar, se eu encostar, se eu tocar nas orlas das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. E ela toca nas orlas, ou na orla das vestes de Jesus, e imediatamente a hemorragia estancada, imediatamente ela fica livre do seu mal, porque Jesus tem poder sobre a natureza, poder sobre os demônios e poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência, a última palavra é do Senhor Jesus. Mas, quando Jesus estava atendendo esta mulher, chegam emissários da casa de Jairo e diz: olha, não incomodes mais o mestre, a tua filha acabou de morrer. Eu imagino que o mundo desabou sobre a cabeça do Jairo, e Jesus olha para ele e diz: Jairo, não temas, crê somente. Jesus vai para a casa de Jairo, põe a mão sobre a menina e diz: Talita cumi, menina, eu te mando, levanta-te. E a morte solta as garras da menina e ela ressuscita. Porque Jesus tem poder sobre a natureza, poder sobre os demônios, poder sobre as enfermidades e poder sobre a morte. Ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte, ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Ele tem todo o poder e tem toda a autoridade nos céus e na terra. Você não precisa ter medo. Você precisa ter fé. Talvez você está me ouvindo passando por tantas lutas, por tantas provas, por tantas tempestades na vida. Talvez na sua saúde, talvez no seu casamento, talvez na sua família, talvez nas suas finanças, talvez na sua vida espiritual. Você está com medo, muito medo. Pois hoje Jesus está aqui para libertar você desse medo, para que você tenha fé. Talvez você já pensou em jogar a toalha, em desistir, talvez até desistir da própria vida. Talvez você já esgotou todos os seus recursos, você não sabe mais o que fazer. Mas Jesus está aqui para levantar você, para restaurar você, para curar você, para libertar você, para perdoar você, para salvar você, para fazer algo novo na sua história e na sua vida. Você não precisa ter medo. Você precisa ter fé. Quando Jesus chega na nossa história, diante das turbulências da vida, Ele é capaz de acalmar as circunstâncias lá fora e é capaz de acalmar o nosso coração aqui dentro e trazer bonança, trazer paz, trazer refrigério para a nossa vida. Hoje, Jesus pode entrar na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família e libertar você do medo e dar a você serenidade, segurança e confiança. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Eu vou orar com você. Deus, eu te peço que tu apliques a tua palavra ao coração daqueles que nos assistem agora, dando-lhes fé, tirando-lhes o medo e dando-lhes vitória sobre as tempestades da vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.